Bom, então vamos lá. Então vamos dar início. Vamos tentar identificar aí, né, as imagens. Então, a princípio, o multímetro, eu vou colocar ele na posição de diodo. Diodo. Tá? Aqui, ó. Porque na posição de diodo. Tá? Porque, como falei com vocês, o transistor ele é formado por diodos, né? Eles são interligados internamente. 2 a 3 diodos para formar o transistor. E, através dessa posição de diodo, a gente mede a passagem, né? O sentido da passagem da corrente. Ok? E aí a gente consegue identificar quem é quem aí nas escalas, né? Quem que é o base, quem que é o coletor, quem que é o emissor, né? Dos 3 terminais. Ok? E vamos saber também se eles são os terminais PNP ou NPN, né? Voltando a lembrar que essas letras é o significado do sentido que eles estão interligados internamente nessa parte preta aqui, como eles estão conectados lá internamente, né? Qual o sentido que a corrente vai passar, ok? O PNP é 2 positivos e 1 negativo. E o NPN é 2 negativos e 1 positivo. A gente vai tentar descobrir isso agora aí, né? Então eu peguei o primeiro. Oi. Ô, Davi, esse componente que você está na mão aí, ele é achatado de um lado, não é? E abaulado do outro lado. Isso. Então, tem lado não, né? Não, não, tem não. Ele não tem essa. Não é marcado através do abaulado dele. Isso Qual que é a não. frente, qual que é atrás, não, né? Não, ele tem a parte da escrita, né? O abaulado não é a Isso. escrita dele está do outro lado reto. É como se fosse a frente dele, né? Mas Isso isso que eu queria não saber. indica nada. Se Não ele é indica, não. PNP, se ele é NPN, qual que é o Aí, base, qual que é emissor e coletor, não tem indicação nenhuma, tá? É e só o código dele na frente. para Através mim desse saber código, se é através isso. desse código eu consigo pegar aquela tabela, o datasheets, e descobrir as características dele, né? Jogando na tabela. Tá. E para mim Tá? saber se é NPN ou PNP, eu tenho que fazer medida? Eu tenho que usar o multímetro ou esse código jogando na tabela, datasheets. Entendi. Tá? Então, olha só, vamos lá então. Então, a princípio, eu pego a ponta preta, né? Que é a ponta negativa. Vamos tentar testar. Vou segurar ela em uma das pontas. Tá? Coloquei na ponta. Vamos lá. Segurei numa ponta aqui. Aí vou encostar na do meio. Olha lá, já deu uma sequência ali, ó. 709, não é isso? Deu para enxergar aí, gente? Fala alguém aí para mim se deu para enxergar. Deu para Deu enxergar o sim, do. Davi. Deu para ver sim. Beleza. Então, coloquei a ponta preta do lado esquerdo, né? Vou colocar agora. Eu coloquei a vermelha no meio, vou colocar a vermelha na outra ponta. Ele não deu nada. Ok? Então, vou fazer a inversão. Então, já que a gente descobriu alguma coisa, vou colocar a ponta vermelha lá no canto que eu tinha colocado a preta. Inverti. Coloquei a vermelha agora no lugar. Aí vou pegar no do meio. Nada.
E nada também. Então não é o que eu pensei, né? Vamos passar agora a ponta preta para o meio. Tá? Coloquei na do meio agora. Coloquei a vermelha num canto e no outro canto nada. Então eu vou trocando aqui. A hora que eu achar, achei agora aqui. E vou pôr na do canto. Coloquei na do meio e coloquei na do canto. Abaixa só um pouquinho, Davi, por favor. Aí. Não achei nada também. Tá difícil de achar aqui. Vamos ver. Vou colocar a ponta vermelha no meio agora, que eu não usei ainda. Coloquei a ponta vermelha no meio. Vou encostar na ponta de cima. Opa. Deu um valor. Agora na outra ponta. Também deu. Isso significa o quê? Significa que eu achei a base. Ok? Além de eu achar a base, eu já consegui descobrir se ele é PNP ou NPN. Tá? Como que eu descobri? Bom, a partir do momento que eu encostei a ponta num terminal e a outra ponta nos outros dois terminais que ficaram sobrando passa um valor de resistência para mim, ó, esse está passando e o outro está passando também. Então eu descobri que a ponta que está no ponteiro seguro é a base, tá? E ele está na cor vermelha, que é positivo, certo? Então as outras duas pontas está passando o sentido, ó, da corrente, ó, a continuidade, ó, tá passando aqui e tá passando aqui. São negativas, né? Positivo para negativo. Olha lá. Só na hora que eu consigo encontrar isso, ó, eu consigo saber que está correto, né? E esse aqui seria o quê? NPN ou PNP? O que vocês acham? Esse aí é PNP. PNP? Tem dois positivos aqui? Não tá com positivo no meio? É, o positivo está no meio. Aí aqui, ó. Ah, não, desculpa. É um Desculpa. negativo. É, E aqui também é outro negativo, olha lá. isso mesmo. É Então é NPN. NPN, né? Uhum. Tá? Porque eu consegui identificar a base. E a base é o quê? É vermelha, ó. É positivo. Tá? O pino do meio é a base, nesse caso aqui. O pino do meio é a base. E é positivo. Então, os outros dois terminais são negativos. Então, é NPN. Ok? Só um minutinho que o Vinícius chegou aqui. Deixa eu clicar aqui. Então, gente, nós descobrimos isso daí. Tá? Agora eu quero descobrir qual que é o emissor e qual que é o coletor. Tá? Como que eu faço isso? As duas resistências que está passando para a gente, vocês vão perceber que levemente uma é maior do que a outra. Coisa de uma unidade. E aí o que acontece? Geralmente o coletor é menor. Aquele que for menor é o coletor. O que for maior é o emissor. Então vamos lá. Vou medir na de cima aqui primeiro. Qual o valor que deu? 815. 17. Vou encostar de novo. Ele tá variando muito porque tá bem difícil de segurar aqui. Olha lá. 18, 19. Vou encostar no outro. 25, 26, não é isso? Isso. Então, esse de baixo aqui, ó, ele é o emissor, que deu o valor mais alto, e o outro
é o coletor. Ok? Então funciona dessa forma. Vou medir um outro aqui, porque a gente vai pegando mais clareza. Vamos pegar esse outro aqui, ó. Esse aqui tá com as pernas menores. Eu tirei de uma placa. Tá com as perninhas menores. Deixa eu mostrar as perninhas. Olha lá. Ok? Então vamos lá. O Catraca que leva online aí? Isso. Agora não consigo ver, não, né? Manda mensagem que Ó, O segurei. menino também falou que mandou mensagem pra ele e não respondeu. O João Lee que tá doente. Só um minutinho, gente. Deixa eu dar presença ao pessoal que chegou agora aqui. Chegou agora foi quem? O Felipe. Felipe, Reinaldo chegou agora. Tem mais um que chegou agora. Quem foi? Boa noite, galera. Boa noite. Vamos lá. Então agora vamos com esse pequeno aqui. Tá doendo, até doendo minha mão aqui, porque é difícil de medir. Beleza. Segurei uma ponta aqui. Segurei com a ponta preta, tá? Aí vou encostar a vermelha. Não deu nada. Encostar na outra ponta. Aqui deu. Beleza. Vou colocar a ponta preta na do meio agora. Eu tenho que colocar ela encostada aqui na mesa mesmo. Tá meio difícil de... Encostei a ponta preta do meio agora, tá, gente? Vou colocar a vermelha em uma em cada das... Olha lá, deu também. Na hora que eu encontrar aqui, eu explico para vocês direitinho. Esse aqui tá muito ruim de medir. Davi, Oi. eu tô fazendo o teste nenhum aqui. No meio, eu coloquei o vermelho e deu parâmetro dos dois lados. Aí eu coloquei o vermelho em uma ponta, também deu parâmetro dos dois lados. Não, aí tá. Se acontecer isso, você tá danificado. Ah, tá. Você não pode inverter e ele te dá resultado também, não. Porque ele tem só um sentido. Entendi. Mas tem certeza que você fez certinho aí? Deu dos dois lados? Deu. Nossa, que tá muito ruim de medir. Aí, achei. Bom, esse transistor aqui, a base dele deu na ponta. Nessa ponta aqui é a base dele, ó. Por que que eu descobri isso? Que eu encostei uma das duas ponteiras aqui
E as outras duas mediu, né? E qual que eu encostei aqui que deu certo? Porque não é as duas que dá certo também não, né? Porque como eu falei com vocês, são diodos. Então o diodo só vai dar passagem num sentido, né? Eu encostei o vermelho aqui, ó. Na hora que eu encostei o vermelho aqui e testei com a ponta preta no meio e na outra ponta, aí deu a corrente. Deu a passagem. Isso significa o quê? O que eu descobri que esse transistor é? PNP ou NPN? É PNP. Hã? PNP. Esse Um daqui que é a positivo e dois base. Ó. negativos. Isso. Então é NPN. Tá? Só tem um positivo, que é aqui, ó. É a base. A base dele é positivo. Ok? Vamos tentar mostrar para vocês aí. Vou tentar aqui, porque aqui tá difícil demais de medir esse cara aqui. Tinha que ter 3 mãos aqui. Olha lá. Ainda faz sombra na frente do... Vou encostar na do meio. Olha lá. Ok? Encostar na outra ponta. Olha lá. Então as duas pontas, o terminal do meio e o terminal da ponta de cá tá dando passagem. Passagem negativa. Por isso que eu sei que é NPN. Porque a base dele é positiva. É a ponta vermelha. E aí, assim, aqui tá difícil de eu conseguir medir, mas aí aquele que der levemente maior é o emissor e o levemente menor é o coletor. Ok? Então, nós descobrimos esse transistor aqui, se a gente for olhar fisicamente, os dois, eles são idênticos. Só o código deles que muda. Tá? E nós descobrimos que os dois é NPN. Até agora nós descobrimos 2 NPN, que são dois terminais negativos e um positivo sendo a base, o positivo, e os outros 2 terminais, o coletor e emissor, são negativos. Tá? Só que um deles, a base está no meio, e o outro, a base está em uma das laterais aqui, né? Um dos terminais da ponta. Então vocês veem que, mesmo eles sendo idênticos, nós encontramos diferenças entre os dois, né? A diferença entre os dois é a ligação interna deles, aonde que a base de um está no meio e a base do outro está em uma das pontas. Vamos pegar um outro aqui agora. Mesma coisa, ó. Idêntico também. Tá? Esse aqui está com a perninha maior. Vamos tentar descobrir aqui, utilizando a ponta preta de novo. Encostar em uma das pontas. E vou medir o terminal do meio. Não deu nada. E o terminal da ponta também não deu nada. Ainda com a ponta preta, vou no terminal do meio agora. Encostar em uma ponta, deu. Encostar na outra ponta, deu também, ó. Então aqui eu consegui descobrir o quê? A base está no meio também desse aqui, ó. Só que agora tem uma diferença em relação ao outro. Vocês lembram o que é? Consegue me dizer qual foi a diferença em relação ao outro? O outro era do meio também, a base. É que um lado é negativo.
Que os dois lados é negativo, né? A base do outro era positiva e os Isso. terminais das pontas eram o quê? Era negativos. Negativo. Então ele era NPN. Esse daqui, ó, a base dele é negativa e as duas saídas são positivas. Ó. Então esse daqui é o quê? PNP. PNP. São dois positivos. Beleza? E aquele que der levemente menor é a ponta coletora e a outra ponta emissora. Então esse daqui é PNP. Tá? Então, igual eu falei com vocês, muda o sentido da corrente. Lembrando que o diodo, a passagem dele é do anodo para o catodo, do positivo para o negativo. Né? Então, nós sabemos aqui que, no caso aqui, as pontas que forem negativas, é o sentido que ela está saindo. Tá? E as pontas que são positivas é o sentido que está entrando a corrente. Beleza? O anodo é o positivo e o catodo é negativo. Isso lembrando do diodo, né? Então aí a gente consegue ter uma noção de como que passa a corrente. E o fato deles inverter a ligação internamente é só isso, é a passagem da corrente. Em qual posição que passa. O que for positivo, ela está entrando. O que for negativo, ela está saindo. Tá? E agora, um transistor mais potente, um de potência. Não é o MOSFET não, tá, gente? Ele é um transistor que trabalha de forma normal, igual o transistor mesmo. Esse aqui ele não chaveia igual ao MOSFET, só que ele é bem parecido com o MOSFET. Ok? Aí a gente vai descobrir ele também. Vou tentar pegar até a ponta aqui em cima, né? Que ela tá ligada com a do meio. Aí facilita mais a medição. Ó, aqui deu. Vou pegar a outra ponta. Também deu, ó. Ok? Deixa eu fazer uma inversão aqui para ver se... Colocar a vermelha. Se vai dar alguma coisa também. Pode ser que... Aí não deu. Vou colocar na outra ponta. Também não deu. Tá? É isso aqui que eu... Quem que falou aí que deu nas duas formas aí? Eu. Quem que é? Ramison. Então, Ramos, você viu aqui, né? Ela não aceita a passagem das duas maneiras. Ó. Aí quando eu inverto aqui, ó, vou colocar a preta no meio. E vou medir com vermelho nas outras os dois terminais. Aí ele aceita. Ó. Então esse transistor seu pode estar danificado, realmente. Então o que acontece? Eu descobri que a base desse daqui é a do meio também. Ó. A base desse daqui é o do meio. E é o preto. Ó. Tá? Então significa que as outras duas pontas vão ser positivas. Então ele é o quê? É um PNP, esse transistor. Tá? É um PNP. A ponta preta está na base, que é o terminal do meio. Na ponta de cá, ó, ele me deu um valor. E na ponta de lá também vai me dar um valor também. Ó. Aqui. Esse aqui é mais fácil de medir. Aí, ó. Esse aqui deu menor um pouquinho. Ó. Não, deu maior, né? 1046, é isso? É. Foi, 1046. E a de lá... Tá bem parecido. Tem que ficar tentando aqui, testando. Não, esse daqui é maior. A de cá é a emissor, a de lá é coletor. Dá uma pequena diferença. Beleza, então, gente?
Então, dessa forma, com o multímetro, a gente consegue descobrir, né? Se ele é PNP ou PNP ou NPN, né? Que é o sentido que eles estão ligados, né? O que for negativo é a saída, o que for positivo é a entrada da corrente. E o transistor trabalha com vários, né, diodos interligados. E aí nós conseguimos também descobrir que, através dessa medição que eu mostrei para vocês, qual que é o base, né? O base é aquele que eu segurando no terminal, uma das pontas, eu consigo com as outras duas pontas a passagem de corrente, né? Na hora que eu descubro a passagem de corrente em duas pontas, segurando uma ponta, um dos terminais, aí ali eu descobri qual que é o base e descobri também se o base é positivo ou negativo, né? Dessa forma que a gente faz essa descoberta aí. Alguém ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta aí? Deu para entender? Dá para confundir um pouco, né? Dá para confundir porque, assim, faltou o visual, né? Uhum. Se você tiver com o multímetro e com o transistor em mãos, aí você consegue entender bem. Não, eu estou aqui com o multímetro e os componentes aqui. Aí eu fiz esse teste com isso aqui e aí deu errado, igual você falou comigo, né? Uhum. Ele não pode dar o que deu, não. Você E o que colocou pode no ser? diodo? No diodo. Uhum. Aí que você falou que não, aí não deu os parâmetros, né? Uhum. Aí você falou que pode estar com defeito. Na hora que você descobrir, que você colocou, por exemplo, a ponta preta segurou um e as outras duas pontas você encostou a vermelha e deu, beleza, você descobriu. Aí você pode inverter. Você coloca a vermelha no meio e mede, igual eu fiz agora aqui, né? Uhum. Aí na hora que você inverter e medir as outras duas pontas, não pode passar, não pode dar nada. Tem que ser igual eu fiz aqui, ó. Vou até mostrar para você de novo aqui, ó. Esse daqui tá fácil de medir, então dá para eu mostrar. Olha lá, coloquei na do meio. Aí vou encostar a vermelha numa ponta. Olha lá, me deu um valor. O vermelho na outra ponta me deu um valor. Então eu descobri que o do meio é base e a preta ainda é negativa do meio. É base negativo e as outras duas é positivo. Então ele é PNP. Correto? Aí eu vou fazer a inversão, ó. Só para ter certeza. Eu coloco a vermelha do meio, que é a base, e vou tentar fazer a passagem da corrente nas outras duas pontas. Olha lá, ele continua bloqueado, lá, como se não tem passagem. Ó. Tá vendo? Aí tá correto. Aí realmente a do meio é base e é negativo. E as outras duas pontas são positivas e são coletor e emissor. Ok? É isso que tem que acontecer com o seu aí. Aí se você fez e depois se inverteu as pontas e deu do mesmo jeito, aí com certeza ele tá danificado, esse transistor aí. Obrigado. Internamente ele pode estar danificado a interligação dos diodos, né? Aqui o teste que fiz foi com isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui a imagem aqui, peraí. Pode ser que ele seja MOSFET esse aí. Você acha que Ele pode estar danificado ou ele pode ser um MOSFET também, que o MOSFET aí a medição é diferente, né? O MOSFET a gente tem que colocar na resistência e tem que testar ele qual que é o... Mas eu fiz o teste também com esse aqui. Esse daí sim, esse aí com certeza ele não é MOSFET não. Obrigado. Se você conseguir, por exemplo, igual esses daqui, ó. Esse daí você tirou de alguma placa, não foi? Foi. Esse daqui... Cadê? É igual esse que eu te mostrei. Então, esse daqui eu comprei ele numa eletrônica. Acho que eu paguei 20 centavos, 15 centavos, é baratinho.
Você conseguir comprar um novo para você fazer o teste, aí com certeza ele não vai estar estragado, né? Danificado. Aí você consegue ter o resultado certinho, Ok. tá? Esse daí deve estar danificado. Esse daqui eu tirei de uma placa. Dei sorte que ele não está danificado, não. Ele deu certo também. Só que ele tá menorzinho porque tá igual o seu aí, né? Você tirou da placa. Aham. Aí esse aqui já deu certo já. Só que o seu não deu certo. O seu deve estar danificado. Você deve ter tirado um dos componentes que estava danificado. Inclusive, quando tem vários transistores numa placa, às vezes eu tento descobrir qual que é, só que ele passa o defeito para todos os outros também. Ah, então Aí eu deve tenho que ser tirar um isso. por um e ir testando. Você conseguiu tirar justamente o que estava com defeito. Às vezes, se tiver algum outro lá, não está com defeito, na mesma placa que você tirou. É interessante isso aí. Então, olha só, eu vou finalizar esse link aqui, que falta menos de um minuto. Aí já volto outro link, a gente acaba de debater aí e dar continuidade. Obrigado, Tá? viu? Nada? Daqui uns minutinhos está de volta aí. Já mando o link já.